Ruth capítulo 2, versículo 11 em diante. Então, na resposta de Boaz para Ruth, a palavra de Deus diz assim: respondeu Boaz e lhe disse: bem me contaram tudo quanto fizeste à tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo de que dantes não conhecia. Senhor, retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas viestes buscar refúgio. Amém? Poder sentar, ficar à vontade. Glória a Deus. Se caso você quiser colocar um tema nesse ensino de hoje, você coloca o seguinte tema: decisões de mulheres sábias que mudaram suas vidas. Vamos falar junto? Decisões de mulheres sábias que mudaram suas vidas. Mais uma vez, bem forte. Decisões de mulheres sábias que mudaram suas vidas. Deus, irmãos, tem falado para essa igreja já há um tempo sobre o ministério feminino. E a gente já começou a dar estudos sobre o ministério feminino. A importância que tem das mulheres na igreja, a importância que tem das mulheres no lar, a importância que tem das mulheres na sociedade. A gente começou desde Eva, mostrando que Eva foi chamada a mãe de todos os seres viventes. A gente viu já nos ensinos passados que Eva, apesar de ter cometido erro, ela dentro do coração dela, ela continuou a vida dela, ela fez a diferença. No dia ela vai estar diante de Deus. Deus ele vai condenar o acusador, condenar a serpente, a antiga serpente que enganou Eva, diante dos olhos de Eva ali, vai lançá-lo no lago de fogo, e ali ele vai perecer eternamente, e ela vai ganhar a salvação e viver eternamente com Deus. A palavra de Deus diz que vai ser o filho de Eva, da descendência de Eva, que é Jesus Cristo, que veio da humanidade, da natureza do homem, que vai fazer segundo a vontade de Deus, porque ele venceu a morte, ressuscitou no terceiro dia e vive para sempre diante de Deus. E um dia Deus há de julgar os vivos e os mortos na pessoa de Jesus Cristo. E aí, irmãos, hoje Deus nos traz exemplos de mulheres que fizeram a diferença e foram lembradas na Bíblia de uma maneira que nos incentiva a olhar de outra forma o jeito que as mulheres agem na igreja, agem na família, agem na sociedade. Aqui a palavra de Deus diz de uma mulher que ela foi muito fiel à sua sogra, Noemi. O nome dela era Ruth. A palavra de Deus diz que Noemi era esposa de um homem chamado Elimeleque. Elimeleque, da tribo de Efraim, das tribos de Israel ali, que estavam em Israel. Por causa da fome que estava acontecendo em Israel, ele decide sair dali e ele decide peregrinar em outras terras de deuses pagãos. Abandonou o seu Deus, abandonou sua terra, seus lares e foi para a terra dos deuses pagãos. Como se a gente largasse a igreja porque está passando dificuldade, como o irmão Gabriel falou, como já foi falado a respeito das tribulações que mesmo na igreja a gente passa. Às vezes a pessoa não aguenta a prova, não aguenta a escassez, não aguenta a dificuldade, e resolve procurar ajuda no mundo, ajuda nas coisas erradas. Você já viu crente que parece que precisa de cura e de repente vai lá buscar no macumbeiro a cura? Tem crente que faz isso. E ele fala assim: não importa de onde que veio, não importa que eu seja curado. E aí comete um erro. Não tem paciência de aguardar na casa do Senhor Deus ele trazer a vitória, Deus ele realmente honrar a pessoa na casa do Senhor. Então Deus ele coloca a prova, irmãos, para moldar o vaso, para forjar o vaso, para
trazer, através daquela prova, um ensinamento para aquela pessoa que está ali. A gente tem que suportar. A Bíblia diz: todos nós, como pais, corrigimos os nossos filhos. E Deus não tem direito de corrigir os filhos dele dentro da casa dele. Eu lembro que teve um dia que eu preguei uma palavra. Quando eu preguei essa palavra, teve gente depois do culto que começou a murmurar. Saíram da igreja porque eu peguei a palavra de Deus, porque achou que eu estava jogando carapuça para eles. Daí a gente fez um acordo nessa igreja. Nós vamos blindar o altar. O que é um altar blindado? Não vamos rejeitar nem os pregadores, nem as pregações que forem faladas. O que a gente pode fazer é provar a palavra como se prova a comida. Se for bom para você, a Bíblia diz: examinar tudo, retende o que é bom. Quem sabe aquela palavra vai mudar o seu coração, vai transformar a sua vida, e é Deus usando o pregador para fazer isso. E naquele momento ali, se a palavra foi de encontro ao seu coração, como foi falado aqui, buscando a Deus pela humildade, você tem que ter dentro do coração humildade de colocar a hipótese daquele pregador, daquela pessoa estar sendo usado para Deus ele te repreender e mudar a sua vida. E aí Elimeleque não conseguiu. Saiu da casa dele, levou a esposa e levou seus 2 filhos, Quilion e Malom. Saíram da terra de Israel, foram para a terra de Moabe. O que aconteceu na terra de Moabe? Quilion e Malom casaram. Eles casaram com 2 das moabitas que tinha ali, que era Orfa e Ruth. E ali naquela terra de Moabe veio tragédias acontecendo na vida de Noemi. Primeira tragédia, ela perdeu o esposo ali, o esposo morreu. Mais 2 tragédias, os seus 2 filhos morreram, Quilion e Malom morreram. A palavra de Deus diz que ela, dentro do coração, entende que estava errado, entende que estava no lugar errado, e ela fica sabendo que Deus começa a abençoar lá onde ela tinha saído, de onde ela tinha saído, de onde o esposo dela tinha saído, que começa a ter pão, começa a ter provisão na casa do Senhor, na terra do Senhor, na terra de Israel, e ela decide voltar para lá. E ela chama as 2 noras e fala para elas: eu estou voltando para lá. Vocês têm a sua família, o seu pai, a sua mãe, vocês têm os seus deuses, então fica aí que eu vou voltar para lá. E aí Orfa e Ruth começam a indagar com ela: não, a gente quer ir com vocês. Ela fala: ó, eu não tenho mais filhos para dar marido para vocês. Porque naquele tempo tinha o costume de suceder naquela família, através de outros irmãos, o casamento daquele que morreu. E ali, quando Noemi fala dessa maneira, falando que não tinha filhos mais, para elas ficarem ali, para elas constituírem família na terra de Moabe. E aí Orfa decide voltar. Mas Ruth tinha um coração diferente. Ruth falou: não tem sentido eu voltar mais. Agora o meu Deus é o seu Deus. Agora a minha casa é a sua casa. Agora o meu povo é o seu povo. Eu não quero voltar, eu não tenho sentido eu voltar. Eu vou ir para a senhora, onde a senhora for. Ruth falou para Noemi. E ela abandona os pais, abandona os deuses pagãos, abandona tudo que tem ali e vai para um povo distante, onde ela não conhecia. E aí ela decide servir, decide cuidar daquela que era sua sogra. E a palavra de Deus diz que aprove a Deus colocá-la na terra de Israel, e ela vai trabalhar para conseguir o sustento dela, aonde Boaz, que era um homem naquele tempo muito valoroso e valente, estava colhendo as espigas com os funcionários, com as mulheres que estavam trabalhando ali. E ali ela pede para estar colhendo ali junto com aquelas outras mulheres. Eles autorizam, as mulheres passavam na frente, ela ficava lá atrás catando alguma coisinha que tinha ficado para trás. Aí Boaz chega ali e pergunta para o servo dele: quem é essa mulher que está ali? Aí
servo dele, aquele que estava ali, falou para Boaz: essa daí é a Ruth Moabita. Quando fala Ruth Moabita, significa ela é uma mulher de deuses pagãos. Ela é uma mulher que está fora das promessas de Deus, fora da nação de Israel. E aí Boaz não olha ela com um olhar de desprezo. Boaz, ele dá uma atenção maior para ela. Boaz, ele fala: você não vai para outros lugares não, você vai ficar aqui comigo. Chega na hora de almoçar, de jantar, de comer ali, Boaz chama ela lá: vem cá, vamos comer junto com a gente, coloca ela para comer junto com todos que estavam ali. E aí Boaz se afeiçoa por ela, Boaz começa a se apaixonar por aquela moça, vamos dizer. E aí, quando eles começam a trabalhar de novo, Boaz dá uma ordem: vai na frente, deixa ela colher junto com as outras gazelas. Gazela era aquela mulher que estava colhendo ali no campo. Deixa ela colher junto com elas, e mais do que isso, aonde ela passar, se arruma um jeito de jogar mais no caminho dela. Deixa com os espigas a mais lá para ela colher. Ela tem muita coisa hoje. De sorte que Ruth chegou na casa da sogra dela com uma vasilhona cheia de cevada, cheia de provisão que Deus abençoou. E a palavra de Deus diz que aí cada vez mais Deus ele foi inclinando o coração dela para Boaz e o coração de Boaz para ela. E a história de Ruth, se a gente for ler poucos capítulos aqui, eu te convido você a ler quando você chegar em casa. Tem aqui 4 capítulos só. A palavra de Deus diz que Ruth foi honrada de uma maneira sobrenatural. E a cada vez que você lê esse texto aqui, você sente no coração realmente Deus falando contigo. Deus visitando o seu coração e falando: vale a pena você ser fiel, vale a pena você ter um testemunho. E o próprio Boaz, ele chamou Ruth de mulher virtuosa. Ele falou: você é uma mulher virtuosa, uma mulher que agrada ao Senhor. E a história dessa de Ruth foi que no final ela casou-se com Boaz. E casando com Boaz, irmão, Boaz ele teve um filho com Ruth. O nome do filho de Boaz com Ruth foi Obed. Obed teve outro filho, que ele chamava Jessé. Jessé teve outro filho que chamava Davi. E através da descendência de Davi veio Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando foi, Deus pegou a mulher que era moabita, que era uma mulher pagã, uma mulher que não tinha esperança, que não tinha promessa, mas por causa das atitudes dela, Deus ele trouxe ela para dentro das promessas. Glória a Deus. Aleluia. Isso é tremendo, irmão. Deus ele não olha título, ele não olha se você tem cargo na igreja, como foi falado pelo irmão Valmir. Ele olha o seu coração, olha a sua disposição em fazer o que é certo, nas suas decisões no celular. Às vezes nós vamos aprender aqui hoje que às vezes o esposo vai errar, mas a esposa vai estar tão ligada com Deus que ela vai estar tão posicionada na presença de Deus que o lar dela não vai cair, o lar dela está sendo edificado em Cristo Jesus. A esposa vai segurar o filho, às vezes o filho vai querer sair para as drogas, sair para as coisas erradas, mas a esposa vai ser uma coluna do lar que vai trazer os filhos para debaixo daquela proteção ali, os filhos não vão se perder. Por isso que é tão importante essa palavra de hoje. Então a decisão da mulher sábia, ela pode mudar o destino do lar dela, ela pode mudar o destino da igreja, ela pode mudar o destino da sociedade onde ela está passando. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Boaz, irmãos, ele era filho de Salmão. Aleluia. Salmão, ele tinha a promessa de Deus, ele era dentro da nação de Israel. Quem que foi a esposa de Salmão? Sabe quem que foi a esposa de Salmão? Foi Raabe, aquela prostituta que morava nos muros de Jericó. Josué ia entrar e destruir Jericó, que era uma nação pagã, onde Deus ele falou: você vai exterminar essa nação, você vai entrar, vai conquistar a terra prometida.
ficavam morando e cuidando da segurança da cidade. E aí, Raabe morava nos muros de Jericó. Era um muro tão grande que tinha casas ali em cima, os guardas ficavam morando ali em cima, eles ficavam atentos 24 horas por dia, nos seus turnos. Quando aqueles espias chegavam ali, eles conseguiram se esconder dentro da casa de Raabe. E aí Raabe acreditou. Ela chegou e falou: quando o Senhor Deus entregar a cidade do meu povo aqui, a cidade da minha nação, nas mãos de vocês, vocês lembram de mim. Então ela foi alguém que acreditou no Deus verdadeiro, que acreditou nos milagres do Deus verdadeiro. Ela ouvia as histórias que Deus ele abriu o mar vermelho para o povo sair do Egito. Ela falava: esse Deus é forte, eu quero ele como meu Deus. Ela ouvia falar que tinha um povo peregrinando no deserto, que passou ali vários anos, 40 e poucos anos ali. E a Bíblia diz que quando ela soube dessas notícias, ela quis aquele Deus para ela. E aí, a gente sabe da história que os espias falaram para ela: você vai colocar uma fita escarlate, um sinal escarlate vermelho, uma fitinha vermelha na porta da sua casa. Você vai marcar a sua casa com uma marca ali. E no momento que nós invadirmos Jericó, quem estiver dentro dessa casa não vai ser morto. Então guarda-te diligentemente que toda a sua família, que você quiser que seja salva, esteja dentro da casa onde tem essa fitinha. A gente não vai matar as pessoas que estejam aí. Então, debaixo do sinal, Raabe salvou a família dela, salvou a história dela. E mais do que isso, depois ela veio para a promessa da nação de Israel. Porque quando chegou o povo de Israel, um jovenzinho lá endereçou para ela, Salmão, chegou lá e falou: que mulher bonita. Não olhou se ela era prostituta, não olhou o passado dela, não olhou para ela porque ela era uma mulher da nação pagã. Ele quis aquela mulher, ele se afeiçoou por ela, ele sentiu um amor por ela e trouxe ela para dentro das promessas. E Raabe foi uma mulher que foi aquela que trouxe os descendentes de Jesus Cristo na face da terra. Do ventre de Raabe veio o Salvador do mundo. Da sua descendência chegou Jesus Cristo. Raabe, ela foi a mãe de quem? De Boaz. Raabe foi a mãe de Boaz. Quem foi Boaz? Um homem valoroso, um homem valente, um homem rico, um homem próspero na terra de Israel. Ela viu o filho dela, viu tudo que estava acontecendo. Deus ia abençoar e prosperar a vida dela, porque ela entendeu que se ela casasse com um homem de Deus, se ela casasse com uma pessoa que tivesse promessa de Deus, ela ia ser abençoada diante do Deus a quem o marido dela servia também. As mulheres que ainda não casaram, você está disposta a esperar um homem de Deus? Você está disposta a esperar um homem que confia no Senhor, que clama ao Deus verdadeiro, ao Deus Criador dos céus e da terra, ao Deus que abriu o mar vermelho, o Deus que mandou Jesus Cristo de Nazaré para perdoar os nossos pecados? Você está disposta a esperar um homem de Deus na sua vida? E aquela que tem essa esperança, que tem essa disposição de aguardar, como o Gabriel falou, às vezes pacientemente a tribulação, aquela angústia da solidão, como eu passei 9 anos esperando minha esposa. A angústia da solidão, irmãos, é terrível, não é fácil, jovem. A Bíblia diz: põe a boca no pé, no pó, pode ser que há esperança para você. Falando para o jovem solteiro, falando para a jovem que quer casamento. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que esperar com os pés do Senhor. Você lembra de Ruth? Quando eu converti, eu falava para os outros jovens da igreja: ó, eu creio que um dia eu vou estar fazendo a obra de Deus, eu vou entrar dentro da casa da minha esposa. Eu falava para ele. Porque Ruth, ela estava fazendo a obra de Deus, ela estava na lavoura lá. E ela passou aonde? Na terra do Boaz, aonde tinha que passar. O que Deus fez? Me levou dentro da casa da minha esposa para eu casar com ela.
Então não precisei de rede social, não precisei de internet, não precisei de nada. Quando eu descansei do Senhor, Deus ele me trouxe a minha esposa no tempo que devia ser. Glória a Deus. Então a Ruth ela foi um exemplo, aqui Raabe ela foi um exemplo. E a gente tem outras mulheres aqui que vão ser exemplos também. 2 Samuel capítulo 21, versículo 1 ao 14. Se caso você quiser acompanhar, hoje a gente vai ler muita Bíblia, irmão, para que o nosso coração venha entender o exemplo dessas mulheres que fizeram a diferença. 2 Samuel capítulo 21. Em 2 Samuel capítulo 21, irmãos, aqui vai contar a história de quando Davi ele recebeu uma intimação dos gibeonitas. Os gibeonitas, eles tinham uma queixa contra o rei Saul. Tinha uma promessa que os gibeonitas não podiam ser mortos. E o rei Saul ele começou a matar os gibeonitas, a exterminar os gibeonitas. E aí em Israel começou a vir uma seca muito grande de 3 anos. E é isso que vai contar nesse capítulo aqui. 2 Samuel capítulo 21, veio uma seca de 3 anos. Davi adorou o Senhor, ele pediu explicação para o Senhor. O Senhor falou para Davi: ó, tem uma queixa que você precisa resolver, que é os gibeonitas que estão sendo injustiçados, que há sangue nas mãos da casa de Saul. A palavra de Deus diz que Deus Davi marcou a reunião com os gibeonitas e falou: o que você quer que eu te dou? Quer ouro? Quer prata? Você quer um cargo aqui no reino? Você quer terra? O que você quer? Os gibeonitas falaram: eu quero que você limpa o sangue derramado dos nossos familiares, dos nossos cidadãos, sangue inocente. Eu quero que você entregue os 7 filhos de Saul para a gente enforcar eles. Eles cometeram atrocidades, o povo de Saul cometeu atrocidades com o povo de Gibeão. E aí os gibeonitas. Aconteceu de Davi ele entregar os 7 que estavam ali. Um deles era o Mefibosete. Mefibosete é aquela história que a gente sabe do Lodebar, que ele estava esquecido ali. Mas aí tem aquele louvor que fala: Davi chamou a Ziba. Então, por causa da promessa que Davi tinha feito para Jonatas, de abençoar a descendência dele, Mefibosete era descendente de Saul, e ele tinha feito uma promessa para Jonatas que não ia destruir a descendência de Jonatas. E aconteceu que Mefibosete, Davi jurou e falou: então tira Mefibosete e coloca 2 filhos. E essa mulher aqui, ó, de Rispa, então incluiu os 2 filhos de Rispa, que era a concubina de Saul, para ser enforcado também. Você imagina a história dessa Rispa. Às vezes os filhos dela, que não tinha nada a ver, mas porque ela era casada com Saul, tinha essa maldição por causa dos erros de Saul, que veio sobre ela também. E ela vê eles pegar os filhos dela e enforcar os filhos dela. E a palavra de Deus diz que isso aconteceu no tempo da ceifa, no tempo que eles estavam colhendo o campo. E a palavra de Deus diz que ela foi lá onde tinha enforcado os filhos dela. Ela arrumou um barraquinho lá, um acampamento numa rocha que tinha lá, e ficou de dia e de noite vigiando para nenhum animal comer os corpos dos filhos dela, nenhuma ave de rapina ir lá e comer os corpos dos filhos dela. De dia e de noite vinha uma ave para comer os corpos dos filhos dela, ele ia lá e enxotava as aves. De noite vinha um animal para tentar comer a carne, e ela ficava lá de acampamento 24 horas por dia. Ela não arredou o pé de lá, até que foi o tempo de novamente de plantar as coisas. Ficou lá vários meses lá. E eles contaram para Davi, falou: essa mulher está lá desse jeito. Aí o que Davi fez? Davi falou: manda pegar os ossos de Saul, manda pegar os ossos dos filhos de Saul, inclusive daqueles que estão enforcados lá, e vão lá e enterra eles. Aonde está o túmulo dos pais deles? Dá um
é o digno para eles, por causa da atitude daquela mulher que fez isso. Davi reconheceu, e a palavra do Senhor diz que quando Davi fez isso, cessou a fome em Israel, cessou a sede em Israel. Porque Deus se agradou da atitude daquela mulher, de fazer isso pelos filhos dela, dar um teu digno para os filhos dela. Não importava o que tinha acontecido, às vezes ela podia ser uma mulher, às vezes amargurada, uma mulher que ficava murmurando, ficava xingando, ela não. Ela foi lá, fez o velório dos filhos dela, ela ficou lá o tempo inteiro que foi preciso, e ela foi dentro do tempo digno para os filhos dela, independente do jeito que ela pensava. Segundo Samuel também, irmãos, capítulo 20, um capítulo antes desse capítulo que a gente leu, versículo 1 ao 22, vai contar a história de um homem chamado Seba. Esse homem começou a levantar o povo de Israel contra Davi. Começou a trazer uma rebelião, colocar o povo de Israel contra o rei Davi. E a gente sabe que tinha o povo de Israel e o povo de Judá. A palavra de Deus diz que esse Seba, ele arrastou um número muito grande de pessoas contra o rei Davi. E quando Davi percebeu que isso ia ser muito ruim, que ele ia causar uma rebelião, ia colocar o povo de Israel uns contra os outros, como aconteceu com seu filho Absalão, ele pegou e mandou os generais dele perseguir esse homem até encontrar ele e matar esse homem. E quem estivesse com ele ia morrer também. E a palavra de Deus diz que Joabe, que era o comandante dos exércitos de Israel, de Davi, ele foi com os homens valentes, 400 e poucos homens, atrás desse homem, desse Seba, e ele se escondeu dentro de uma cidade, que era uma cidade inocente, que não tinha nada a ver com a história. E aí os valentes de Davi cercaram a cidade, ergueram grandes trincheiras lá, para ninguém entrar, ninguém sair daquela cidade, e eles iam entrar na cidade e matar todos os que tinham lá. E a Bíblia diz que lá dentro daquela cidade tinha uma mulher sábia. Olha para ver. Dentro de uma cidade inteira, não foi nem um homem que falou, nem um homem que reclamou. Uma mulher foi o suficiente para poupar aquela cidade. Uma mulher sábia. O que ela fez? Ela chamou, mandou chamar o general, falou: vai lá, quem é o comandante de vocês? Eles falaram: Joabe, que está lá de fora. Vai lá e chama ele, que eu preciso falar com ele. Mulher de autoridade, mulher de coragem. Chama Joabe, chama o general do exército de vocês. Chamou Joabe, ele chegou lá. Está me ouvindo aí, Joabe? Estou te ouvindo. Por que você quer destruir a minha cidade, matar pessoas inocentes? Por que você quer destruir os meus filhos, destruir minha família, matar crianças, matar idosos, matar todo mundo que está aqui? Aí Joabe falou: longe de mim querer matar pessoas inocentes, mas eu estou atrás de Seba. Ela falou: se eu te entregar a cabeça dele, você vai embora? Ela falou: vou embora. Ela pegou, conversou com o pessoal lá, arranca a cabeça desse amaldiçoado aí, joga para fora. Jogou a cabeça de Seba e poupou a cidade inteira pela sabedoria daquela mulher. Ela livrou a cidade inteira pela sua sabedoria. 1 Samuel capítulo 25, outra história, irmão. 1 Samuel capítulo 25, versículo 1 ao versículo 36, mas vai um pouquinho além do 36, vai contar a história de Nabal, que era um homem maligno, e a sua esposa, que era Abigail. Abigail, uma mulher formosa, uma mulher muito bonita, uma mulher sábia, mas casou de maneira errada. Casou filho de Belial, casou com um cão. O homem maligno, o homem que era ruim na casa dele. O homem era ruim demais. A palavra de Deus diz que Davi, no tempo que ele foi conquistar a nação de Israel, ele colocou os servos dele nas cidades, colocou os servos dele para administrar onde era a nação de Israel. E os servos de Nabal, que eram aqueles que tinham as ovelhas, vinham onde Davi estava, nas cidades onde Davi estava, e os servos de Davi arrumavam
mantimento para eles, arrumavam sustento para eles, eles pastoreavam as suas ovelhas, seus animais ali próximos da cidade, e os servos de Davi davam onde eles estavam. E a palavra de Deus diz que Davi precisou, estava com os servos dele, precisou de agora ter comida. Aonde Nabal estava? Nabal estava tosqueando as ovelhas, tinha 3.000 ovelhas, estava ali tosqueando elas. E aí Davi mandou os servos dele ir lá, fala com Nabal que eu preciso de provisão, arruma alguma coisa para a gente. E aí você imagina o seguinte: será que os servos de Nabal conheciam os servos de Davi? Conhecia, porque eles que arrumavam comida para os servos de Davi, não é isso? Os servos de Davi arrumavam para os servos de Nabal. Então Nabal, ele se fez de desconversado. Quando o servo de Davi chegou lá para pedir comida, sabe o que ele falou? Eu não conheço quem é Davi, não. Eu não conheço quem é servo de Davi, não. Pode ser que vocês saíram de lá fugindo de lá do rei de vocês e estão aqui enganando. Eu não vou dar comida para ninguém. Falou assim, os servos voltaram sem comida, sem nada. Chegaram para Davi e contaram. Davi se enfureceu. Ele falou: arruma as espadas de vocês, cinge vocês com as espadas e nós vamos lá matar todos os homens que tem naquele lugar. Vamos exterminar os meninos, os homens, tudo que tem lá de homem nós vamos matar. E aí Davi estava arrumando para ir lá, um servo de Nabal foi lá e contou para a esposa dele, para Abigail. Falou: aconteceu desse jeito. Nabal, que é o homem maligno, que é o seu esposo, que não sabe conversar direito, sabe o que ele fez? Ele virou o rei da uns soldados para o exército para vir cá e matar nós tudo. O servo foi esperto, não foi? Ele falou: sou homem, ninguém vai morrer também. Eu também vou morrer. O que é que você pode fazer por nós, Abigail? Aí o que a Abigail falou? Espera aí que eu vou resolver. Foi lá, arrumou os presentes lá, arrumou ordem de vinho, arrumou pasta de uvas, arrumou a carne, arrumou tudo, colocou em cima do jumentinho e ele levou para lá. Chegou lá, encontrou Davi no meio do caminho. A hora que Davi chegou, ela foi correndo, se prostrou nos pés de Davi e falou: me perdoa, rei. Um homem lá, um homem maligno, rei. Um homem lá, um homem de coração duro, rei. Nós nem lá não conseguimos levantar esse homem lá, está perdido, ele está fazendo isso contra a vontade de todo mundo. Aceita o nosso presente e não mata nós não. Ele falou: ainda bem que você veio cá, porque eu já tinha colocado no meu coração de matar todas as pessoas que tinham lá por causa desse homem. Aí Davi pegou e aceitou o presente e não foi lá mais matar. Por causa da decisão de uma mulher mudou também a vida daquele tanto de gente que estava lá. E a palavra de Deus diz aqui, que eu achei interessante, quando você chega no capítulo 36, vai falar que Nabal, depois que ele tinha envenenado, que ele estava ali tinha dormido, quando ele levantou, a Abigail foi contar para ele: ó, ele ficou sabendo o que aconteceu? A decisão que você tomou fez o rei brincar com o exército e ele ia matar todo mundo. Quando a Abigail falou assim para ele deu um choque tão grande no coração que ele deu um ataque no coração. E ele ficou como se estivesse morto. Passou 9 dias e morreu. E a palavra de Deus diz que depois que ele morreu, que Davi ficou sabendo, ele lembrou de Abigail. Aí o que Davi fez? Casou com Abigail. Levou ela para dentro do povo de Israel, para dentro das promessas da casa de Israel. Então, irmãos, tem muitos exemplos aqui que vai nesse sentido. Juízes capítulo 4, versículo 1 ao 24. Vai falar da história de Débora. Débora era juíza que naquele tempo ela entendeu que tinha que ajudar o povo a tomar decisões sábias. Tinha umas palmeiras lá que ficou conhecido como as palmeiras de Débora, porque Débora ia para debaixo das palmeiras e julgava a causa do povo. Ela era uma juíza que tinha naquele tempo. E a palavra de Deus diz que quando aquele que estava na frente de Israel
foi interpelado por ela. Ela chegou para ele e falou: ó, Deus está te dando a vitória, Ele vai te dar a vitória, você vai vencer os soldados inimigos, mesmo que eles tenham carros de ferro, lá mesmo que eles tenham um exército. Mas sabe o que o comandante falou? Você vai me dar a vitória, então eu quero que você vai comigo também. Aí a Débora falou: eu vou contigo, mas a honra não vai ser sua de matar aquele que está lá. Vai ser pela mão de uma mulher que ele vai morrer. Aí Débora foi junto com ele. A palavra de Deus diz que eles ganharam a batalha, que aquele que era o comandante do exército inimigo, ele foi fugir, entrou dentro da casa, dentro da tenda de uma mulher chamada Jael, esposa de Eben. Esposa de Eben, essa mulher chamada Jael, ela falou: entra aqui, entra aqui. Ele entrou, ela arrumou leite para ele tomar, que ele estava com sede. Falou: vou te esconder, esconde aqui. Escondeu ele, ele falou: ó, se alguém passar aí, você fala que não tem ninguém. Ficou escondido lá, como ele estava muito cansado da viagem, tinha corrido muito, ele adormeceu lá. Sabe o que ela fez? Foi lá, pegou uma estaca, pegou um martelo, tchan na cabeça dele. Ficou estaca na cabeça dele, matou o homem que era o inimigo. Foi lá chamar o exército de Israel e falou: o homem que você está procurando está lá dentro da minha casa, lá. Vai lá buscar ele. Cumpriu-se o que a Débora tinha falado: numa mão de uma mulher, esse homem maligno vai morrer. Aconteceu de Deus dar livramento para Israel na mão de uma mulher de Deus. Então, meu irmão, aqui nós não estamos para porfiar se é homem ou se é mulher, não. Deus ele vai usar a pessoa que se colocar na presença de Deus. Deus ele arrumou a autoridade que é o pastor, arrumou os obreiros que é o pastor, mas não significa que o ministério feminino não vai ter vez na igreja de Jesus Cristo. Vai ter vez sim. Você vai poder desempenhar o seu papel, a sua função no corpo de Cristo, segundo a autoridade, a unção que Deus deu na face da terra. Deus ele vai usar mulheres para fazer grandes coisas. Deus ele vai usar mulheres para abençoar lares, para abençoar igrejas, para abençoar ministérios, para abençoar cada nação onde elas estiverem. Se tiver uma mulher sábia, essa nação vai ser abençoada. Amém? Vamos ouvir 2 louvores com a irmã Leiliane e um louvor com a irmã Noemi no final. Amém? Vamos ficar de pé. Eu convido vocês a tirar esses tempos que a gente tem agora para adorar o Senhor. Não deixa nada de guardar. Você que tem o chamado de Deus, você que vem para cá. Deus ele te chama para você fazer a diferença. Às vezes você vai ficar acomodado, você vai ficar distraído na peleja. Você não vai se importar com a luta que está acontecendo, você não vai intervir na história das pessoas que estão à sua volta. Você não vai se importar, mas aquele que se importar, aquele que vê que tem que fazer alguma coisa, Deus ele vai usar poderosamente na face da terra para fazer diferença. Amém? Então adore o Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Se entregue ao Senhor, confia nele, mais ele fará grandes coisas na sua vida. Fará grandes coisas na sua família. Se você é um jovem que tem uma esposa, seja sua esposa mulher sábia. Se você é um jovem que está esperando a esposa, que Deus coloque uma esposa sábia nos seus caminhos. Se você é uma jovem que está esperando o casamento, seja uma mulher sábia. Deus vai te usar para abençoar a vida de alguém. Aleluia. Aleluia. Deus vai usar alguém, vai usar alguém, vai usar alguém.
importa é que eu sobrevivi.